tudo bem? Eu sou Giza Viana, sou psicóloga e eu vou fazer para vocês 7 vídeos falando sobre foco e ação. Bom, a gente está chegando no fim do ano e todo mundo aí está focado em fazer alguma coisa para mudar a sua vida em 2018. Mas a gente sabe, né? Dia 31 de dezembro, dia 1º, aquela empolgação, janeiro, vai chegando fevereiro, vai chegando março e aí tudo vira rotina e quase sempre tudo fica igual. Então eu quero falar com você que não adianta você só querer ter foco em algo que deseja. Você precisa ir além, você precisa ter o poder da ação. Para trazer esse assunto maravilhoso, eu vou trazer para vocês também uma indicação de um livro que para mim foi muito importante alguns anos atrás que eu li. E eu vou fazer todos esses vídeos baseados nesse livro. É esse livro aqui, olha, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Você pode aí procurar em qualquer livraria, você vai encontrar esse livro que realmente é uma preciosidade. Então, se você quer aprender o poder da ação, fica comigo. São 7 vídeos. E basicamente a gente vai estudar esse livro juntos. Então se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, ou mesmo de livros para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, anota aí nos comentários, eu vou adorar ter essa interação com vocês. Bom, você já deve ter percebido que tudo aquilo que você foca, ou seja, aonde o seu desejo, o seu olhar, a sua emoção, o seu sentimento está, tudo aquilo vai se expandir. Isso serve para coisas positivas quanto negativas. Então, o nosso cérebro, quando a gente foca em algo que a gente deseja, ele vai procurar na realidade, né, que é o mundo, os nossos relacionamentos, no trânsito, em qualquer lugar, tudo aquilo que ele possa identificar com aquele nosso pensamento em que nós estamos focados. Então, você já deve ter percebido que quando você deseja muito um carro, por exemplo, você tá a fim de comprar aquele carro, parece incrível, você vai pro meio da rua, você só vê aquele carro dos seus sonhos, dos seus desejos. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, será que tá tendo alguma promoção desse carro que eu desejo tanto? Aonde que está essa promoção? Porque você passa a enxergar ele em todos os lugares. Mas isso é um mecanismo muito interessante do nosso cérebro. Por quê? Porque se nós estamos focados, nós estamos desejando muito algo, ele automaticamente procura na realidade algo que seja parecido e que nos faz lembrar de que nós estamos realmente focados naquilo. Isso acontece também para coisas negativas, é óbvio. Se você é daquele tipo de pessoa que assiste muito aqueles jornais que só falam de tragédia, de roubo, de sequestro, né? Que se a gente fizer assim na televisão, sai sangue. Você provavelmente vai sair para a rua e você vai ouvir coisas que representam aquele seu sentimento de medo, onde você está muito focado, onde você está pensando muito sobre aquilo. Então é só você parar um pouquinho e prestar atenção como o seu cérebro e o meu, ele age diante do foco. Mas quem nunca começou com um bom foco em alguma coisa e aí depois, passado alguns meses, você começa a desistir, começa a desanimar e de repente você fala assim, nossa, eu estava tão focada ou tão focado e simplesmente a coisa não aconteceu. Pera lá, vamos entender o que isso significa. Muito provável que você estivesse inicialmente muito focado, pensando naquilo, mas né, gente, vamos combinar, as coisas não acontecem de repente, não são mágicas, precisa sim, além do foco, que é onde você vai mirar, onde você vai colocar todo o seu desejo, a sua emoção, o seu sentimento e o seu trabalho, sim, precisa de trabalho, você precisa de um caminho para chegar até lá. E é nesse caminho que muitas pessoas param e aí dizem que isso tudo é uma babaquice, que isso não funciona. Mas o que não funciona é a gente ter um alvo e a gente não persistir no caminho para se chegar a esse alvo. E uma das coisas importantes para você começar a perceber, porque nós estamos falando aqui da forma como nós percebemos os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que como é que você lida com os desafios que vão acontecendo para você chegar naquele objetivo. Muitas vezes nós temos um foco,
mas esse foco, ele não está bem definido, ele não tem uma clareza. Quer ver só? Sabe quando você olha alguma coisa muito de perto e ele fica distorcido, ele fica sem foco? Pois é, a mesma coisa, isso acontece com o nosso cérebro. Se a gente ficar muito focado em alguma coisa e a gente querer só aquilo e não pensar quais são as possibilidades que eu tenho para ter aquilo, quais são os caminhos que eu vou trilhar, quais são as dificuldades que eu vou ter, o que realmente eu preciso para alcançar esse objetivo, seja mudanças de comportamento, seja financeiramente, seja em termos de aprendizados, enfim, eu preciso ter clareza de como eu vou atingir aquele foco, senão eu começo só, eu quero isso, quero isso, quero isso, aquilo começa a perder a clareza. É muito importante quando temos um foco, a gente pegar uma certa distância para a gente conseguir ver tudo de uma forma muito límpida, muito clara, ou seja, eu sei onde eu quero chegar e também sei das coisas que eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo, entendeu? A mesma coisa é quando você, já viu, geralmente quando a gente fala em foco, a gente tem aquela representação do alvo com uma flecha. Justamente, você nunca viu um arqueiro, por exemplo, lançar uma flecha bem de pertinho. Ele pega uma certa distância, ele mira e ele consegue ir no alvo, justamente porque ele tem todo o parâmetro, ele tem toda uma visão clara de onde ele precisa atingir, do que ele precisa tomar cuidado para não errar o alvo. Então essa distância ela é muito importante. Agora, essa distância também não pode ser longa demais, porque você perde a referência. Muita gente faz isso. Eu quero chegar em tal lugar. Mas ele fica tão distraído com outras coisas, né? Ao invés de ele olhar para o alvo, ele começa a olhar para as árvores que tem do lado, ou ele começa a olhar para o avião que está passando, ou para o cachorrinho que passou. Ou seja, você começa a perder totalmente a referência daquilo que você deseja. Então aí a gente perde a referência do nosso todo e a gente atira essa flecha, ela cai em qualquer outro lugar, menos aonde nós gostaríamos que ela atingisse. Então nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como nós devemos nos perceber diante desse caminho que cada um de nós vamos trilhar para alcançar o nosso alvo. Então fica comigo, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre o primeiro capítulo que fala assim, acorda! Então a gente vai acordar para talvez alguns vícios que a gente tenha e que nos impede de realmente focar na direção certa, com a distância adequada e com força de vontade para seguir em frente. Então fica comigo, se você gostou desse conteúdo e você quer participar, compartilha isso com alguém que você gosta e que sabe que está meio perdido aí na vida e precisa ter foco e também ter ação. E você já sabe, o YouTube está fazendo o seguinte para distribuir os nossos vídeos. Ele só está divulgando o conteúdo com like, com joinha e se você se inscrever e apertar as notificações. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, curte e se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até a próxima!